Oi gente, sejam sempre bem-vindos ao nosso canal para a gente falar aqui sobre temas de comunicação. Mas neste vídeo eu queria falar sobre minha experiência de fazer uma pós-graduação em comunicação e marketing à distância. Vou focar aqui mais na área de comunicação, que foi a pós-graduação que eu fiz, mas acredito que de repente minha experiência possa ajudar também a outros profissionais, que estão nessa dúvida para saber se vale a pena ou não fazer essa especialização à distância. Quem já acompanha nosso canal, de repente já pode ter visto que na parte que eu coloco sobre mim, tem lá na minha formação essa nova pós-graduação que eu fiz, que foi de influência digital, conteúdo e estratégia, pela PUC do Rio Grande do Sul, na versão da PUC Online. Mas eu tô gravando este vídeo só agora porque finalmente chegou meu certificado de conclusão de curso. Deixa eu mostrar até aqui para vocês. Ele chegou, a pós-graduação é online, mas o certificado também veio nessa versão impressa. Então agora, que realmente eu concluí tudo, eu posso falar um pouco para vocês sobre os prós e contras de fazer essa pós-graduação à distância. Então vamos lá, Primeiramente, a gente tem que lembrar que o EAD, que é o ensino à distância, ele já acontece há bastante tempo, Quem é aí do tempo do Telecurso 2000, que eu assisti muito o Telecurso 2000 lá na minha adolescência. Então, videoaulas, em formato de VHS também, aulas transmitidas pelas televisões abertas, isso já acontece há muito tempo. E com o surgimento da internet, facilitou também a criação desses cursos à distância. Porém, apesar de já ter se popularizado bastante, e principalmente na pandemia, que deu o boom da educação à distância, inclusive essa educação à distância foi essencial, na verdade a única alternativa para que as aulas continuassem acontecendo desde o ensino básico até aí os níveis de especializações. Apesar disso tudo, o EAD tem algumas ressalvas. Eu confesso que particularmente, principalmente antes da pandemia, eu tinha um pé atrás sobre a educação à distância, porque eu tenho 33 anos e sou aí dessa geração que vem acompanhando, que vem crescendo junto com essa transformação digital. Mas no quesito educação, quem é da minha geração foi acostumada com a formação analógica, O meu ensino básico, fundamental e da faculdade, ele foi todo presencial, Apesar de aí a gente já ter acesso a algumas ferramentas como o próprio computador, nem se compara com o que é hoje, Então eu fui acostumada a ter essa aula presencial com o professor e esse formato de educação à distância era mais algo complementar, De repente a gente vê um vídeo para complementar o conteúdo da aula, mas eu fui acostumada em ter o professor presencial ali na sala de aula e eu falei que foi até a faculdade, mas na verdade foi até a minha primeira pós-graduação, que foi no ano de 2010. Eu me formei em 2008 em jornalismo e de 2009 a 2010 eu fiz um MBA em marketing, que foi pela Universidade de Pernambuco, a UPE, e também foi um MBA presencial. Naquela época, apesar de ter sido no ano de 2009 e 2010, a gente ainda não pensava muito nessa educação à distância. É claro que depois disso eu fiz já vários cursos online, principalmente nos últimos anos, mas para uma formação mais completa, mais especializada, eu realmente só pensava nesse formato presencial. Até com uma certa concepção que essa educação à distância de repente não tivesse tanta profundidade, Que o conteúdo não fosse tão bom por ele ser passado à distância. Então eu só quis esclarecer aqui para vocês entenderem como é que foi essa minha vida escolar, minha vida escolar e minha vida acadêmica e porque realmente eu fiquei bastante na dúvida se eu ia fazer ou não essa pós-graduação online. Então eu vou primeiro falar aqui sobre os pontos positivos, depois dos pontos negativos, E no final eu analiso junto com vocês se valeu a pena ou não ter feito essa pós-graduação. Então bora lá, pontos positivos. Eu iniciei essa pós-graduação em abril do ano passado, em plena pandemia. Na verdade, em 2020 eu já estava na cabeça que queria fazer uma nova pós-graduação para me atualizar, sobre o cenário da comunicação, principalmente nessa parte de influência digital, que foi a área que eu escolhi para fazer. Mas eu não estava pensando em fazer de jeito nenhum nesse formato online. Como eu falei para vocês, na minha cabeça eu tinha essa concepção que uma formação mais especializada, de repente eu ia aproveitar mais se fosse presencial. Porém, com a pandemia, que as escolas e as faculdades estavam impossibilitadas naquele começo de ter aulas presenciais,
eu comecei a pesquisar mais sobre essas oportunidades online, né, sobre essas pós-graduações online. Então aí que vem o primeiro ponto positivo, né, que a pós-graduação online, ela lhe dá mais liberdade, né, de você fazer em qualquer lugar, de você fazer de casa, de você fazer onde esteja, né? Mesmo aí num cenário tão difícil como esse de pandemia, foi o que possibilitou que muita gente continuasse aprendendo, estudando com essa comunicação à distância, né? Com essa comunicação e educação à distância. Outro ponto positivo é que no meu caso as aulas foram gravadas, não eram aulas ao vivo. Então a PUC, no caso, né, que é a PUC Online, eles já faziam esse formato EAD de pós-graduações já há algum tempo, então o formato deles já eram com essas aulas gravadas e aí o aluno tinha acesso quinzenalmente ao módulo, né, ao módulo novo, e ele tinha aí esse período de 15 dias mais ou menos para dar conta de todo o conteúdo daquele módulo. Mas aí você podia assistir a hora que você quisesse, naquele tempinho, seja lá na hora do almoço, seja lá no finalzinho do expediente, como era o meu caso, né? Eu fazia isso muitas vezes, acabava o trabalho e ia lá assistir uma aula. Então realmente essa comodidade de horários, né, facilita bastante, principalmente para quem tem um dia muito corrido. Então é inegável que esse ponto realmente foi bastante positivo para que eu tenha conseguido fazer essa pós-graduação, mesmo nesse ano bastante conturbado, né? Que infelizmente a gente tá, que é nesse cenário de pandemia, mas principalmente lá naquele começo, né? Que estava tudo muito mais incerto. Então eu poder ter esses horários flexíveis me ajudou bastante. Sobre as avaliações, que foi um ponto meio positivo, mas meio negativo também, é que ela teve seu lado bom, que foi a praticidade também, né? Você não exatamente precisava estar naquele dia para fazer a prova. Era mais ou menos após um mês o lançamento daquele módulo, então a gente tinha bastante tempo aí para fazer a nossa avaliação. Mas no caso aqui da PUC Online, era uma avaliação de múltipla escolha através do próprio sistema da PUC, que para algumas pessoas foi bastante positivo, porque a gente tem essa facilidade de fazer uma prova, não era uma prova tão difícil, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma forma meio engessada de avaliar um aluno, que é como se a gente estivesse voltando algumas décadas, né, de fazer aquela coisa múltipla escolha, ainda mais na nossa área de ciências sociais, de comunicação. A gente define uma resposta só, eu acredito que é um pouco engessado mesmo. Então, às vezes eu até queria explicar, porque na minha opinião aquela não era a resposta certa. E eu até fui me acostumando a saber, eu sei que eles vão dizer que a letra A, por exemplo, que está certa, mas na minha cabeça já não estava certa. Então eu fui aprendendo como era lá o sistema, mas eu acho que faltou esse espaço para o aluno também, né? De a gente poder se aprofundar mais. E é assim que eu acho que a gente consegue aprender. Então o sistema de avaliação, para algumas pessoas foi muito positivo, porque facilitou, mas no meu caso eu acho que ficou um pouco limitado. E eu estou dando um exemplo aqui da PUC Online, que foi a pós-graduação que eu fiz, mas eu também tenho conhecimento de que várias outras pós-graduações à distância acabam adotando esse formato também de múltipla escolha, porque facilita essa avaliação de muitos alunos ao mesmo tempo. Enfim, mas ainda falando de avaliação e de ponto positivo, teve o TCC, que foi nosso trabalho de conclusão de curso, que foi pra gente fazer um artigo científico, e esse sim eu gostei bastante do processo de avaliação, porque foi finalmente quando eu tive a oportunidade de ter uma troca mais direta com o professor. Então eu tive lá a minha ideia de pesquisa, né, do meu projeto de pesquisa. Então a gente tinha lá uma aba de conversa com o nosso professor dentro do próprio sistema da PUC, né, que era a sala virtual. Então a gente ia fazendo essas trocas, era à distância, era através de mensagens de texto, mas o professor sempre mandava o arquivo da gente com sugestões, o que é que eu devia me aprofundar mais, o que é que eu devia pesquisar mais, e aí eu revisava e mandava para ele de novo, e enfim, como uma orientação normal mesmo. Então essa questão da orientação, apesar de não ter sido pessoalmente com o professor, mas foi bastante positiva e na verdade bem prática, eu gostei, e que de repente poderia ter sido com as outras avaliações das disciplinas também, né? Portanto, que a gente tivesse mais essa troca direta com o professor e a gente pudesse levantar esses questionamentos. E pegando aí esse gancho, eu começo a falar dos pontos negativos, que foi justamente durante todo o processo eu senti falta da troca, sabe? Da troca de a gente ter as discussões,
da troca do professor falar, a gente questionar, a gente debater, que isso no ambiente de uma sala de aula presencial é muito mais fácil de a gente ter, né? Talvez quando uma aula é online, mas é ao vivo, a gente também consegue de repente ter alguma troca, mas nas aulas gravadas acaba sendo um pouquinho mais difícil, porque o professor não está ali naquela hora. Então você às vezes quer fazer uma pergunta, quer tirar alguma dúvida, ele vai depois lá e te responde. Mas a gente não consegue ter uma discussão mais aprofundada. E aqui no caso eu estou falando de uma pós-graduação, né? De uma especialização, que já são de profissionais que estão no mercado de trabalho e que essa discussão, na verdade, é tudo, né? Para mim é muito importante isso. Foi assim onde minha vida inteira eu fui trocando entre conversas com outros profissionais também, né? Que aí isso é a falta dos nossos colegas de sala de aula. E eu sempre aprendi muito com os outros alunos, com os meus amigos de sala de aula, e que às vezes nem era uma discussão que eu queria levantar, mas era lá um questionamento de outra pessoa que pergunta ao professor, e às vezes a gente começa a falar de coisas mais importantes até. E como eu estava falando também dos colegas, a gente acaba perdendo esse network porque a gente não tem colegas de turma, então de repente também isso é um ponto negativo. E o último ponto negativo que eu acho interessante aqui falar para vocês também é sobre a atualização dos conteúdos no formato das aulas gravadas, né, especialmente, porque o que aconteceu? As aulas eram ótimas, os professores foram bastante capacitados, mas a gente estava no meio de uma pandemia, né? Iniciando aí uma pandemia onde todo o mercado mudou, inclusive na área de comunicação, para quem trabalha com estratégias digitais, né? Porque a gente já estava na transformação digital e isso se acelerou mais ainda com a pandemia. Mas aí, como as aulas eram gravadas, a gente não teve essa atualização do conteúdo. Então, realmente foi um ponto bastante negativo a gente não ter aulas mais atualizadas. Como eu disse, essa é a minha experiência, né, por essa pós-graduação específica. Talvez outras pós-graduações à distância se atualizem com mais frequência, mas a minha não teve nenhuma atualização. Então, todas as aulas gravadas foram de vídeos feitos antes do início da pandemia. Então, se você estiver aí em busca de uma pós-graduação, verifique isso. Que você pesquise na faculdade que você for fazer como é essa atualização das aulas, né? No caso, se for gravada, de quanto em quanto tempo esse conteúdo é atualizado. Só mais um ponto que eu queria trazer aqui para vocês, mas que não necessariamente é positivo ou negativo, mas é para falar sobre esse valor do curso. Porque muita gente acha que uma pós-graduação à distância, né, ou qualquer curso à distância, ele naturalmente vai ser mais barato do que um curso presencial. Mas não é tão mais barato assim não. No meu caso, quando eu fiz um MBA em Marketing lá em 2009, 2010, que foi pela UPE, a UPE, para quem não é de Pernambuco, é uma universidade pública, né, mantida pelo governo do estado de Pernambuco. Então, os cursos de graduação são gratuitos, mas algumas especializações são pagas, só que mesmo assim com um valor mais reduzido. Então, naquela época, meu MBA, o valor total dele foi R$6.000. Enquanto na época eu estava pesquisando também em outras instituições privadas, como a FVG, por exemplo, que era em torno de 20.000. Então, de 20.000 para 6.000, apesar de 6.000 eu ainda estar pagando, era um valor bem mais acessível. Naquela época eu tive que fazer uma seleção, né, para entrar, porque ele era um curso mais concorrido, e como eu falei, tem esse valor mais acessível. Já essa minha pós-graduação da PUC, ela custou em torno de R$9.000, né? Eu tô falando aqui o valor cheio, só para vocês entenderem. Então foi um investimento de 9.000, que claro também se eu tivesse feito uma presencial, o valor de repente estaria em torno de 24.000, que eu até já estava dando essa pesquisada. Então comparando com esse valor de outras especializações de instituições semelhantes, no modelo presencial sai um pouco mais caro. Mas também R$9.000, bora combinar, que não é um valor tão barato assim, né? Não é um investimento que todo mundo pode fazer. Então aí, lá na época, claro que foi há 10 anos, né? Mas foi R$6.000 que eu fiz meu MBA em Marketing, no formato presencial. E essa pós-graduação agora eu tive esse custo de R$9.000. Não é algo também que só porque é online ele vai ser bem mais barato. Só que no final das contas, pela qualidade do curso, eu até achei um preço razoável, né? Porque realmente a PUC, ela tem um nome, né? Ela tem um peso, é uma instituição bastante renomada. Então, na minha opinião, eu até achei que foi um preço justo.
Mas é isso, né, gente? Tudo na vida tem um lado positivo, tem um lado negativo. E aí vai para você avaliar também se nesse momento é mais interessante fazer uma aula online ou uma aula presencial, tendo essa ideia que realmente tem perdas e ganhos em cada um desses modelos. Mas como eu falei lá no começo do vídeo, que eu ia dizer para vocês qual foi a minha experiência no final das contas, foi positiva. Eu realmente gostei de ter feito essa pós-graduação online. Talvez se não fosse nesse cenário da pandemia, ela teria sido no modelo presencial, mas principalmente nesse contexto, ter feito essa pós-graduação online, eu acredito que agregou bastante, né, também para a minha vida profissional. Eu acredito que eu consegui aprender também, né, trazer ideias novas, né, que às vezes se trata disso também, né, a gente ter novas ideias, pesquisar outros assuntos que a gente nem imaginava. Então, no final das contas, todo conhecimento é válido, a gente consegue aproveitar sim. Eu acho que um dos melhores investimentos que a gente pode fazer por nós mesmos é investir em educação, né? Porque a educação, seja ela essa educação mais acadêmica ou uma educação mais prática, né, de um curso prático ou até de uma formação autodidata, né, que você vai lá, compra os livros, pesquisa e lê, enfim, né, é um investimento que dá retorno, porque aí pode acontecer tudo, mas você não perde nunca seu conhecimento, você não perde nunca o que você aprendeu. Então, vale sempre sim a gente investir em educação. Inclusive, a educação é o caminho, né? É o caminho para a evolução do nosso país, do nosso mundo, né? Se todo mundo tivesse acesso à educação, seria outra realidade, né? A gente não teria essa desigualdade social tão grande. Então, enfim, claro que a gente não pode resolver o problema do mundo, mas se você puder investir em educação, invista, que com certeza vai valer a pena. Então é isso, gente. Eu espero aí que tenha ajudado vocês, né? Para quem está na dúvida de fazer ou não uma pós-graduação online, né? Outro curso também online, que tenha ajudado a vocês a se decidirem. E se vocês gostaram deste vídeo, deixa aqui um like para eu entender se foi relevante para vocês. E para quem é novo no nosso canal, já se inscreve que a gente se vê nos próximos vídeos.